Seja muito bem-vinda ao Feminino Desperto e hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre julgamento. O quanto o julgamento, a necessidade da validação e da aprovação do outro, ou até mesmo da reprovação em um julgamento, faz com que nós nos desconectemos da nossa essência, da nossa parte mais saudável. É natural para a nossa autoestima, nós também buscarmos, né, uma validação externa. Isso faz parte do ser humano. O julgamento faz parte também do ego humano. Acontece que quando nós valorizamos demais o que o outro fala a respeito de nós, isso gera uma grande desconexão. Faz com que nós buscamos sempre um caminho diferente daquilo que a nossa alma sabe que nós precisamos fazer. É como se nós sempre escolhêssemos um caminho de dor, um caminho que nos ferisse, um caminho que estivesse totalmente incongruente com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente, porque nós estamos tão entrelaçados com aqueles julgamentos e as validações que nós perdemos a noção do que realmente é bom para nós, do que nós realmente queremos para a nossa vida e daquilo que nós realmente viemos fazer, né, como missão, como propósito, como essência. O julgamento, ele começa lá na nossa infância. Se nós pararmos para analisar, eu não sei vocês, mas isso já aconteceu comigo e acontece normalmente com a maioria das pessoas. Lá na nossa família, né, a criança, ela nasce cheio de vida, cheio de disposição. A criança, ela nasce pura, a alma da criança sabe o que ela precisa fazer e essa criança, ela vai, na maior inocência dela, sentindo a vida, experimentando a vida, degustando a vida. Mas acontece que a família, as pessoas que estão em volta dessa criança, acabam falando para a criança o que é certo, o que é errado e também acabam reprimindo essa essência criativa, essa essência natural, essa essência de alma dessa criança. Então, não faz isso, não faz aquilo. Você é muito sonhadora. Menina, você é burra, você não sabe isso? As histórias, as falas começam a vir com tanta força, né? Nossa, você é muito ambiciosa. Nossa, você não faz nada direito. Já percebeu que tudo que você faz dá errado? Porque também, olha isso, você não se concentra, né, ainda mais hoje em dia, né, presta atenção, fica quieto, senta, para de falar, você é muito hiperativo. Nós vamos julgando tudo e todos o tempo inteiro. E quando nós somos crianças, nós somos julgadas, nós somos repreendidas através de julgamentos. Acontece que nós passamos a tomar aqueles julgamentos como uma grande verdade. Então a gente vai abafando, colocando dentro de uma panelinha tudo aquilo que falam sobre nós. E aquilo vai tomando uma força dentro da gente que vai camuflando, que vai cristalizando a nossa essência. É como se nós nos perdêssemos realmente de quem nós somos. E nós passamos a acreditar que ao invés de sonhadoras, né, que nós somos realmente bobas, que nós somos ingênuas, que nós deixamos as pessoas fazer o que quiser com a gente, que nós não temos os pés, né, ancorados no chão, que nós fazemos muitas besteiras, que nós somos ousadas demais. E aí nós vamos deixando para trás tudo aquilo que é nosso e passamos a corresponder às expectativas e aos julgamentos das outras pessoas. Então, eu passo a ser uma pessoa com uma vida mais linear, porque eu tenho medo de sonhar, porque disseram para mim que ser sonhadora não era bom. Eu passo a ser uma pessoa que não ousa, de repente, prestar um concurso público ou passar numa faculdade X, porque disseram para mim que eu era burra. Eu passo a desempenhar personagens e a construir uma vida baseada nesses julgamentos. Inclusive, nós adoecemos por conta desses julgamentos. Acontece que chega uma determinada fase da vida que a panela explode, né? A panela explode, ela não aguenta, a tampa explode e a alma, é como se a alma gritasse dentro da gente e pedisse pra gente reordenar a rota, pra gente olhar pra nossa essência e tomar posse do nosso lugar. Porque quando eu dou tanta atenção pro outro, pra esse julgamento do outro, eu tô mais nele do que em mim, né? É aquela história, quando Pedro fala de João, eu sei mais sobre Pedro do que sobre João, porque nós estamos no julgamento. Então, quando a nossa alma grita,
que a gente não aguenta mais, a gente explode realmente, e explode como, Michele? Muitas vezes pela dor, não pelo amor, né? Muitas vezes nós explodimos com uma doença realmente, com uma demissão inesperada, com a falência de uma empresa, com o fim de um casamento, porque nós não estamos fazendo escolhas por nós. Nós estamos fazendo escolhas baseadas naqueles julgamentos que nós fazemos de tudo para evitar. Então, os julgamentos, eles são sentenças, né? Eles são crenças autorrealizáveis nas nossas vidas. Nós buscamos usar um julgamento como uma bússola. Então, eu vou fazer de tudo para evitar esse julgamento. E aí eu vivo uma vida completamente diferente porque eu não quero mais ser julgada. Então, o que é que nós precisamos fazer? Uma vez que a nossa autoestima, uma vez que a nossa essência, ela é totalmente destruída por conta disso. Nós precisamos resgatar aqueles sonhos da nossa infância, aqueles dons, aqueles talentos, sabe? Aquela ousadia que a nossa criança tinha. Se você parar para fechar os olhos por alguns instantes, respirar profundamente, respira mesmo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, fazendo aquele grande som de ar, libera realmente esse cortisol do seu corpo, e aí você se conecta. Como era a sua criança quando era, né? Como que era? Ela era divertida, ela era alegre? A sua criança se expressava de que forma? O que a sua criança gostava de fazer? Quais eram os sonhos da sua criança? Depois perceba que todo julgamento feito a você, né, em direção a você, foram julgamentos das pessoas como uma forma de proteção. Porque, na verdade, as pessoas, quando nos julgam, muitas vezes elas estão nos protegendo embasados naquilo que elas viveram, nas dores que elas carregam. Então, aquilo não é nós, não é sobre nós, é sobre elas. Comece a refletir, né? Quando alguém dizia para você, olha, você é burra, o quanto essa pessoa tinha medo, tinha problemas com o estudo, o quanto essa pessoa foi também xingada da mesma forma, e que isso não cabe em você, não é você. De repente você é a pessoa mais inteligente do mundo, inclusive, tem facilidade de aprender coisas, mas você tomou aquilo como verdade. Então você vai começar a desconstruir esses julgamentos e essas crenças que muitas vezes chegam para nós como uma forma de proteção. E nós tomamos como verdade. Então, a primeira dica é essa: respira fundo, se conecta lá com a sua criança, lembra de como ela era. Depois, presta atenção quais os adultos que diziam as coisas para você, os julgamentos feitos para você. E perceba que muito do que eles falavam para você era condizente com eles, congruente com a vida que eles tinham, com as dores que eles passaram e não com você. E em terceiro, escreve mesmo no papel, coloca no papel quais são os teus verdadeiros sonhos. O que a sua essência realmente pede para você fazer. Se conecta com tudo isso, toma posse de quem você é. E dessa forma você vai conseguir olhar para cada julgamento e ainda para os olhares julgadores que existem por aí. E com mais leveza você vai olhar e vai falar, tá tudo bem, eu sei que isso é mais sobre o outro do que sobre mim. E assim, dessa forma, você vai começar a se tornar menos julgadora, vai apontar menos o dedo, porque você também vai compreender que muito do que você pensa sobre o outro diz respeito a você. Só você sabe das dores que você carrega, do que você acredita, daquilo que você passou, da história que você viveu e dos sonhos que você tem, assim como o outro. Então, a gente julgar o outro é uma coisa sem cabimento, assim, não tem porquê, porque a vida do outro é do outro e a minha é a minha e nunca vão ter vidas iguais. Somos essências diferentes, sempre seremos. Então, pensa sobre isso, Deusa, e depois me conta aqui o que é que você achou deste áudio.